Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo para receber as notificações, não deixe de marcar o sininho, deixa um like aqui nos vídeos que é muito importante para me ajudar a divulgar e os vídeos chegarem para cada vez mais gente. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui que eu já tinha prometido para todo mundo aí que está participando do concurso de mixagem, que eu ia fazer um vídeo especial falando um pouquinho sobre os desafios, né, e as coisas que são importantes a gente ficar antenado, né, pensando numa mixagem desse tipo. Assim como eu comentei lá no vídeo de divulgação, se você ainda não fez a mixagem ou você está a fim de participar, dê uma conferidinha aí no vídeo concurso de mixagem. É um desafio bem legal, tá? Eu estou estimulando todo mundo que eu conheço aqui, a galera do canal, já recebi dezenas de mixagens já. Vai ser um lance bem legal para eu avaliar, já tô vendo algumas características comuns que estão acontecendo nas mixagens, vai ser legal a gente abordar isso aí e cobrir alguns tópicos que são importantes. Nesse vídeo aqui eu vou dar um panorama geral sobre os pontos principais assim, desse desafio, né? Acabou que eu não falei nada sobre a música, justamente é um dos desafios, né? Você não saber nada sobre a música ou como abordar, né? Mas todo mundo que já baixou e começou a praticar viu que é uma música que tem um desafio muito grande, porque, em primeiro lugar, é uma música grande, é uma música que dá aí quase 8 minutos, né? Uma característica que é importante a gente notar, ela é uma música que assim, no meu linguajar eu diria que é uma música descritiva. O que é uma música descritiva? É uma música que não necessariamente tem um verso, refrão, ponte, refrão, acabou, né? É um outro tipo de composição. Pra galera que não conhece, assim como eu falo, tem muita gente que me conhece há muito tempo, há mais de 10, 15 anos, e sabe que o meu background é todo musical, né? E aí, depois que eu vim divulgar os meus vídeos no YouTube, vim divulgar o meu trabalho como produtor musical, muita gente me descobre como produtor musical, mas não sabe que eu sou músico há mais de 22 anos. Esse trabalho que eu disponibilizei e coloquei todo mundo aí para esse desafio é uma composição minha, juntamente com os meus parceiros de banda, a banda Tessera, né? Uma banda que eu tive aqui em Juiz de Fora há muitos anos atrás. A gente lançou um disco com essa música aqui em 2006, se eu não me engano, né? Então essa gravação, a primeira característica para falar para todo mundo aí dos desafios, é uma gravação que foi feita há, sei lá, 14 anos atrás, né? Então essa é a primeira coisa que a gente deve observar. Nessa época eu não tinha a mínima noção de produção musical, eu era simplesmente o guitarrista e, né, enfim, o compositor, o arranjador e tal. Eu tinha a experiência da parte musical, eu não tinha experiência da parte de produção, né? Não fui eu que gravei, não fui eu que mixei o disco, enfim. Mas foi onde tudo começou, assim, a minha vontade de querer trabalhar com produção musical surgiu muito desse trabalho, porque eu vivenciei intensamente aí, pra gente fazer esse disco, a gente ficou tipo 1 ano, assim, morando no estúdio. E na época não era igual hoje, né? Você gravava, a gente gravou já digital, né? Na época a gente nem utilizou o Pro Tools no estúdio que a gente gravou aqui em Juiz de Fora. A gente trabalhava com o Digital Performer, que é um outro DAW, né? Mas não tinham muitas facilidades que a gente tem hoje, que a gente vê com muita tranquilidade no Pro Tools, né? E inclusive essa é uma das características que muita gente perguntou. Eu recebi, nos primeiros dias que eu comecei a receber as mixagens aqui do concurso, eu recebi mensagem atrás de mensagem: Nando, qual que é o BPM da música? Nando, qual que é o beat da música? E aí eu sempre respondia: cara, abstraia o tempo e siga fazendo a mixagem. Abstraia o tempo, esqueça o tempo e siga a mixagem. Então esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Que hoje em dia, pra galera que tá começando o estudo, e por isso que eu realço isso cada vez mais no meu canal, que tem muita gente nova e tá começando a estudar com o princípio do moderno, né? Você aprende a mixar vendo vídeos no YouTube e tal, e aprende a mixar a partir do seu laptop e tudo mais. A gente nunca pode esquecer dos princípios básicos de música e de áudio. A primeira coisa música não é perfeita. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para todo mundo aqui. Em primeiro lugar, música não é perfeita. Segundo lugar, nem toda música é gravada gravar com clique. No caso dessa música, ela foi até gravada com clique, mas nem toda música é editada na grade.
essa é outra coisa, assim, que todo mundo... Caramba, mas não tá na grade? Não, não tá na grade, e nem precisa estar, né? A gente ouve música gravada desde os anos, sei lá, 20, 30, desde o final do século XIX, não existia grade, né? É um conceito que é novo. Você colocar na grade é um conceito que é novo. É um conceito que veio com o advento da tecnologia, recursos digitais, né? Mexer no computador, que você pode picotar um take e mexer para trás e para frente. E mais modernamente falando ainda, o Elastic Audio, né, no Pro Tools, ou FlexTime, enfim, vários algoritmos de você esticar o áudio, né, e você encurtar o áudio. Isso tudo são coisas, assim, entre aspas, artificiais, né? Mas muitos dos discos que a gente ouve, que são discos gravados nos anos 80, nos anos 90, não existia isso, né? E é um recurso moderno. Então, uma coisa que a gente deve ficar claro, você ter uma música na grade, no grid perfeito, é uma questão meramente estética, né? É uma questão de edição, né? Então, nesse caso, o disco, a música ela foi gravada com clique. Primeiro lugar, foi gravado com clique. Segundo lugar, o clique é totalmente variável. Cada sessão da música tem um andamento diferente e eu programei esse andamento na época que eu fiz a pré-produção do disco. Então, quando eu fiz a pré-produção do disco, eu compus o disco inteiro na época em MIDI, escrevia bateria e tal, guitarra e tudo mais. E as sessões mesmo, eu senti, cara, aqui na introdução tá legal esse beat, mas no refrão tem que ser um pouco mais, porque senão a música não cresce e tal, enfim. É todo flutuado. Então, se você reparar mesmo, se você for fazer uma transcrição dessa música, você vai ver que é compasso irregular o tempo inteiro. Especificamente nessa música, o clique varia, né? Nem todas as músicas do disco, inclusive quem quiser conhecer o disco, o nome do disco é Fulled Eyes, tá? Banda Tessera, que é um disco legal. Eu tenho um orgulho de ter participado desse projeto e ter criado isso tudo e tal. É um disco que foi bem desafiador para fazer, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer é, todo esse clique era variável e tal. E na época você não tinha, né? A gente não tinha no estúdio esse recurso do Elastic Audio, não tinha experiência para fazer, enfim. E aí a edição é puramente você mexer para trás e para frente para as coisas soarem musicalmente dentro, né? Então, hoje em dia, as pessoas, eu acho que ficam muito presas à questão da perfeição, né? Mas, assim como eu digo, música não é perfeita. Inclusive, vários estilos ultramodernos, se você pega para ouvir, tipo, hip hop LA, se você for ouvir a voz do cara é toda atrasada, entendeu? Não tem nada no grid. E as pessoas imaginam que as coisas são cravadas, assim, por uma coisa misteriosa, mas não, né? Inclusive, o não cravado dá energia para a música, né? Então, nesse caso, a música ela não está no grid, ela não está editada no Elastic Audio, só que ela soa musical, simplesmente isso, né? Então a gente nunca pode esquecer. Basta ouvir, cara, tem música rolando, abstrai e manda bala. Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tava comentando é a música é toda descritiva. Então uma coisa que é muito importante a galera ficar ligada é o seguinte, é você compreender... né, muita gente que está começando aqui fica muito preso quando vai mixar a ouvir um timbre de bumbo, um timbre de caixa, um timbre de guitarra, né? A gente não pode esquecer que isso é uma parte do trabalho. Uma parte do trabalho é você verificar as partes e focar nas partes. Isso é uma parte do trabalho. Existe uma outra parte do trabalho que é você pensar em como as partes se relacionam, né? Como que a bateria funciona com o baixo, funciona com a guitarra e funciona com a voz. Beleza, essa é a segunda etapa. E existe uma terceira etapa que apenas a minoria das pessoas, dos engenheiros de áudio, pensa, tá? Que, na minha opinião, é a etapa mais importante. Porque, assim, com o tempo você desenvolve a habilidade para mover as partes e ajustar. Com o tempo você desenvolve a habilidade para compreender a relação do todo. Só que leva muito tempo e desenvoltura para você conseguir fazer essas duas coisas funcionarem, as partes e o todo, e elas funcionarem em relação ao tempo, tá? Eu falo muito disso no meu curso. Então, o desafio dessa mix aqui não é você fazer a voz soar legal, ou fazer a bateria soar porrada, ou fazer as guitarras soarem porrada. É você fazer isso tudo e ainda isso tudo funcionar dinamicamente ao longo do tempo. Porque se a gente observa aqui, ó,
A música começa com um arranjo full, entre aspas, né? Guitarras. Eu vou tocar um trechinho aqui, a sessão tá aberta, a sessão tá sem mixar ainda, que foi a sessão que eu disponibilizei para vocês. Mas olha só. Então ela entra aqui no groove porrada. Então a gente tem arranjos de teclado, tem algumas camadas de teclado. Não tem muitas, mas tem várias linhas de guitarra, né? E aí depois você entra numa parte um pouco mais dançante e tal. Que daí já sai o peso das guitarras. Então é muito importante que você entenda que você sair de uma parte porrada e para uma parte mais clean, você também não pode morrer a música, né? Aí beleza, depois tem uma parte maior aqui que tem guitarras porradas e tal. Depois tem uma seção aqui no meio, deixa eu ver se é aqui, ó. Então você já entra num outro clima da música, né? Num clima mais espacial e tal. Depois volta, tem uma parte mais porrada, comprida, tem um solo de guitarra e tal. E depois tem um outro momento também que é bem distinto, que é a parte que tem um violão, ó. Né? Então, acho que o maior desafio dessa música é você compreender que ela não é uma música linear, né? Então, é como as partes se relacionam. Como que aquele violão deve soar para que, quando você ouça a música, você está saindo de uma parte porrada, o violão entre, dê o clima e ele saia para uma outra parte porrada, como que você deve fazer o violão soar, né? Porque se você fica o tempo inteiro, vou equalizar o violão, aí você fica rodando aquela parte, aí você vai dar o brilho suficiente para ele soar bem, o reverb, não sei o que lá. Aí quando você está tocando da parte anterior, na hora que entra o violão, a tendência é de que você tenha um som muito brilhante, porque você está pensando no som da parte, que é o som do violão. A sua tendência é dar brilho ao violão, a sua tendência é deixar ele todo brilhosão, tal, todo articulado, com um reverb bonito e tal. Só que você não pode esquecer que, às vezes, antes na música, você não tem ninguém com aquela informação de frequências altas, por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo hipotético. Então, quer dizer, às vezes o violão nessa música não poderá soar como um violão bonitão, porque senão ele vai ficar isolado, ele vai ficar sozinho. E na hora que ele tocar, quando você ouve a mix de cabo a rabo, ele vai ficar deslocado. Então, isso de você compreender como o violão deve soar na parte e depois como ele se conecta de uma parte anterior para uma próxima parte é chave para você achar os timbres certos para cada instrumento, porque a mix deve funcionar como algo coeso de cabo a rabo. Esse é o maior desafio. Esse é o grande segredo dos mestres que a gente admira, que fazem sons muito legais, dos discos mais legais, porque você ouve de cabo a rabo e você conta uma história sonoramente. Você tem uma liga, tipo, o brilho durante a parte porrada da música, quem comanda os brilhos? Sei lá, tipo o prato da batera. Tá, beleza, porque a guitarra nessa música, ela nunca vai ter um brilho tão brilhoso igual a ponta do violão, né? A guitarra nunca vai ter um brilho tipo 10K, né? Nesse tipo de música, porque senão ela soa irritante, né? Ela soa muito branca, entre aspas, para essa vibe de música. No entanto, o violão funciona muito bem com essa abertura aí para cima de 10K, né? Só que quando você sair de uma parte para outra não vai combinar. Então, às vezes, quem que vai dominar o brilho ao longo da música na parte porrada? Talvez não sejam as guitarras, talvez seja, sei lá, o prato da batera, né? Então, o seu objetivo é começar a comparar o brilho do prato da batera com o brilho do violão na hora que ele entrar lá. Então, o raciocínio é por região de frequência, é por função, né? Os próprios arranjos de guitarra também, vocês vão observar aí que tem momentos que as duas guitarras são base e às vezes uma das guitarras abre para um arranjinho mais desenhado e a outra ainda fica base, ou seja, a função das guitarras muda, mesmo que esteja no mesmo track. Às vezes você vai demandar algumas automações para que os arranjos fiquem evidentes o tempo inteiro, mantendo a função de atenção, que é a base, né?
Esse tipo de raciocínio, eu vou fazer mais vídeo aqui no canal falando sobre esse tipo de... algumas técnicas que a gente utiliza para fazer essa comparação de parte por parte, de seção por seção e de região de instrumento para região de instrumento. Isso é a grande chave. É você entender a mixagem de uma forma um pouco diferente. Não é simplesmente o instrumento em si. O instrumento é simplesmente uma poça de som no meio daquele mar. Então, às vezes, numa parte... A função dos brilhos está no prato da batera. Às vezes na outra parte a função dos brilhos muda um pouco, porque o arranjo muda, né? Isso aí é importante sacar, e eu acho que é uma das grandes diferenças. Então você pensando nisso, você tem alguns desafios. Ainda voltando na questão do clique, que é legal ficar antenado. Bom, a música não tem um clique certo, ela oscila. Bom, como é que você põe um delay, por exemplo? Você quer botar um delay na guitarra? Você tem a função tap tempo, né? Vai apertando o tap tempo, ou tenta achar um clique próximo e põe um valor ali, tá? Você só tem que ficar ligado, porque se você fizer isso e você tiver uma sessão onde você tem uma grade, né? Você tem o clique mapeado, quando o delay, e aí você habilita o delay para estar sincronizado pelo BPM da música, quando ele sai de um tempo para o outro, ele dá aquele efeito meio... porque ele muda o andamento também. Então, isso aí é bom para você ficar ligado, senão dá artifícios aí, caso não seja né, a intenção acontecer isso. Mas no caso dessa música aqui, eu simplesmente acharia o tempo médio, se eu não me engano é 130 e alguma coisa, 131, não vou lembrar de cabeça. Mas o tempo médio gira nisso. Algumas partes são mais rápidas, outras são mais lentas. Então, se você quiser delay em algum track, por exemplo, o solo de guitarra, você acha o tempo ali mais ou menos no solo da guitarra, mete um tap tempo ou acha o tempo e põe ali no BPM e vai funcionar para o track da guitarra tranquilo, né? Se tiver um outro delay em outra sessão que seja muito mais lenta, arma um outro tempo para aquele delay. Então, você tem formas de você lidar com isso, né? Então, a perfeição... a música não é perfeita, né? Essa daqui é uma das coisas que eu queria dizer. Tem alguns outros desafios aqui que são interessantes. Eu até comentei com a galera no primeiro vídeo. A primeira coisa é, você não precisa mandar o seu track masterizado, tá? Então não se preocupe em dar pressão, tá? Se você se sentir confortável, você pode mandar, tá? Mas é o que eu sempre falo, não estrague a sua mixagem para deixar na pressão, porque isso não impressiona ninguém. O lance é fazer soar bem, entendeu? O lance é fazer soar bem. Então, esses desafios são muito importantes. Você entender a ligação das partes, você entender como uma coisa se conecta com a outra, não se preocupar em desesperadamente fritar a música para ficar alta, né? Às vezes algumas pessoas aí vão pegar algumas referências para comparar e tal. Assim como eu sempre digo, eu gosto de referências para você estudar algumas coisas, mas essa música certamente não tem uma música que seja referência direta dessa, que se pareça com essa música. Algumas bandas, se a galera quiser pegar algumas músicas para sacar, que são estilos que se assemelham com essa música, é o Dream Theater, né? Você pode pegar os discos mais antigos do Dream Theater. Você pode pegar Pain of Salvation também, que é uma banda sueca muito legal. Tem sei lá, 4 primeiros discos deles tem a ver com essa pegada que a gente fez na época. Enfim, você pode dar uma ouvida geral, mas assim, eu evitaria a qualquer custo botar uma música para fazer a B, porque não vai funcionar. Inclusive, eu discuti algumas questões com amigos esses dias para trás, com alguns clientes também, a questão de referência, e assim, até fiz um vídeo falando sobre referência há um tempo atrás. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão de que referência só atrapalha enquanto você está mixando. Eu tô 90% convencido de que realmente não ajuda. Principalmente a galera que está estudando e está se desenvolvendo, eu acho que só tende a atrapalhar, porque você perde a concentração no que você está fazendo, e isso é fato, gera muitos artifícios, você não consegue fazer o melhor para sua música
enfim, comparando com uma outra música o tempo inteiro. Então a dica que eu vou dar é: ouça, concentre-se, qual que é a vibe da música, qual que é a energia da música, o que o arranjo te induz a fazer, qual que é o clima que você quer dar. Será que é uma música mais seca? Será que é uma música com mais efeitos, é mais espacial? Será que é uma música pesada? Nesse caso é uma música pesada, mas será que tem momentos de peso, mais delicadeza também? Então eu acho que é mais importante, às vezes, você até mapear a música, você escrever alguns sentimentos que a música te passa. Qual que é a vibe? Igual eu falei, no começo ela entra porrada, depois entra uma parte, entre aspas, dançante, mas não é dançante, mas é o clima que me remete, é uma coisa mais leve, mais com um groove mais movimentado e tal. Depois tem uma parte mais espacial, que é a parte do violão. Eu acho que é muito mais importante você compreender uma música assim, e uma mixagem você abordar desse jeito, você vai ser muito mais eficiente. E lembrando também que é o seguinte, eu vou fazer uma mix para essa música, né? Se vocês forem procurar lá no Spotify, no YouTube e tal, procurar, é a versão do disco, né? Então, eu não, nessa época eu só toquei, eu não tive nenhuma relação... assim, apesar de dar pitacos, né, quando você é o artista gravando, você dá os pitacos, opiniões, eu queria que o som ficasse mais desse jeito, mais de outro, mas enfim, não fui eu que executei a mix. Eu vou fazer a mixagem minha, tá? E pra galera que for aluno do curso online, e agora, provavelmente em janeiro, a gente vai ter o curso completo finalizado também, a gente vai ter essa mixagem completa de cabo a rabo, como um dos módulos do curso completo, tá? Então vai ser porque como a música é muito grande, eu acredito que seja muito maior do que as outras mixagens práticas que tem lá no curso online, que giram em torno de 5 horas, 5, 6 horas. É a mixagem completa sem corte, tá? É do jeito que eu executo e é uma performance de mix, né? Então eu vou fazer a mesma coisa para essa mixagem aqui e vai ser um super desafio, tá? E aí, quando a gente fechar as inscrições, eu só tive tempo de avaliar rapidamente algumas mixagens que eu recebi, mas eu vou ouvir tudo com calma e eu vou preparar um vídeo especial falando sobre as mixagens, né, dando alguns detalhamentos sobre coisas que rolaram, vou mostrar os vencedores e vou apresentar a minha mixagem também para a gente ter um ponto de referência de toda essa conversa que a gente está tendo aqui no canal, para a gente levar mesmo esse nível de percepção de mixagem para um outro ponto. A gente esquecer que mixagem é só pressão, mixagem é som, mixagem é ouvir agradável. Você ouvir uma coisa que te incomoda não é legal, né? É legal você ouvir uma coisa que é prazerosa. E isso aqui que é a nossa missão, em desvendar esses mistérios e os segredos de como a gente faz as coisas soarem prazerosas, né? Então é isso aí, galera. Não deixa de se inscrever aqui no canal, marca aí para receber as notificações, mandem a sua mixagem, entrem nesse desafio, vai ser muito legal. Lembrando que tem prêmio para os 3 primeiros colocados aqui, tem curso online, tem um livro muito legal que eu mostrei também no vídeo do concurso de mixagem do meu amigo Marcos Falcão, tá bom? Então tá, boa sorte para todo mundo aí, fico no aguardo e já tem vídeo novo aí, que eu tô numa correria louca aqui, maratona de mixagem e produção, tá bom? Vou fazer mais vídeos aí muito em breve. Valeu, um grande abraço, até logo, valeu!